É interessante aqui, porque esses selos são exatamente aquilo que acompanha uma correspondência oficial, né? É uma carta que era mandada em pergaminho, né? Tinha geralmente mandado a partir de uma pessoa, até do próprio imperador ou de alguém de destaque que mandava e selava, né? Colocava ali uma espécie de lacre, né? Para ser aberto. E aí o Apocalipse vai abrir essa questão agora dos selos como um desvendamento daquilo que está para acontecer. E os 7 selos, né, que fazem parte desses 7, né, conjuntos de setes que aparecem no texto, vão aparecer do capítulo 6 até o início do capítulo 8. E vai ser interessante, porque nós vamos ver lá os 6 selos que são comentados na sequência, um destaque para isso, né, muito nítido. Vai ser apresentado um intervalo entre o 6º e o 7º selo. Depois há uma menção aos 144 mil, que é um número importante, que é destacado aqui, e depois vai também, né, surgir num outro contexto no livro. Vemos a multidão lavada no sangue cordeiro que aparece, e finalmente nós temos, lá no começo do capítulo 8, o 7º selo. E aí, então, é interessante ver que nós vimos a introdução do livro, aí vimos as 7 igrejas, aí tivemos lá a visão, né, que especial do capítulo 4 e 5, e aí vem os 7 selos, né, e depois vai ter as trombetas, os personagens, as taças, os juízos e as 7 coisas novas que surgem no livro mais adiante. E aí, então, aí você pode ter uma ideia, né, desse pergaminho com os selos, como é que isso era a figura que marcava essa realidade, e então chegamos aí aos 7 selos e a relação aí, né, do pergaminho com selos e o famoso cordeiro com olhos e chifres. E aí, na sequência, vamos ver o que vai estar envolvido nesses selos, que tem a ver com os 4 cavaleiros, né? E aí, o que a gente vê? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, né? Quer dizer, esse abrir daquilo que está relacionado com a revelação do que vem pela frente, e particularmente olhando para aquilo que tem a ver com a época do Novo Testamento em diante, né? Eu volto a mencionar aquilo que a gente falou, nós, influenciado pela maneira cronológica mais ocidental de pensar, sempre imaginamos que isso está ligado a um determinado período específico de tempo, né? E aí a gente mencionou que, num certo sentido, o livro descreve elementos que fazem parte do primeiro século, mas não se esgota no primeiro século, tendo um desdobramento para aquilo que tem continuidade e que tem um elemento de apoteose, de desfecho no final daquilo que envolve a revelação de Deus. Então nós vimos lá os seres viventes que estavam em torno do trono, né? Um deles vai dizer, com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Esse cavalo branco é o primeiro que é destacado aqui, quando se abre esse primeiro selo. E o seu cavaleiro tinha um arco e tinha também uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse cavalo branco aqui, ele traz problemas para nós. Por quê? Porque quando você vê alguém num cavalo branco, né, e ele não é Napoleão, né, e ele tem um arco, e ele é vencedor, que vai vencer, você fala, já sei, não tem dúvida, é Jesus. E muitos intérpretes até imaginam isso mesmo,
e focalizam como sendo uma referência a Cristo Jesus. A dificuldade é que os selos estão ligados com o julgamento, e todos os cavalos que vêm na sequência também estão relacionados com julgamento e momento de sofrimento que vai cair sobre os homens. Então, pode-se até pensar que talvez seja uma referência a Jesus vindo como um conquistador no sentido de trazer juízo. Mas a outra possibilidade, como ele tem coroa e cavalga, que seja uma referência ao domínio de conquista que o Império Romano vai fazer. Porque o Império Romano, na época de Jesus, começa a crescer com cada vez mais força. E ele expande muito no primeiro século. Na época do apóstolo João, que é a época de Domiciano, no final do primeiro século, né, ele vai e chega um pouquinho mais adiante, na época de Trajano, e depois vai atingir o ápice, o ponto mais forte do Império, que vai se dar aí por volta do ano 130, no segundo século, na época do imperador Adriano, né? Então, essa ideia de um poderio que tem coroa, que domina tudo, pode ser uma referência a isso. A gente não tem certeza absoluta, os intérpretes variam. E a razão, talvez, para pensar nessa possibilidade é que o cordeiro abre o segundo selo, né? Também essa questão que chama, porque o cordeiro abre, o cordeiro é Jesus. E aí Jesus abre e sai o cavaleiro que é Jesus. Por isso que alguns acham que não seja uma referência direta a ele. Quando abre o segundo selo e o segundo ser vivente diz venha, aí sai o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, não tem dúvida, né? A gente pode ver aí, ele é um cavaleiro, recebe poder para tirar paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Isso é uma referência à guerra, com certeza, né? O Império Romano, durante muito tempo, se definiu e se estabilizou a partir do que era chamado Pax Romana, né? Então, você dizer isso, no momento, não é uma coisa que soa muito forte, né? Mas isso depois vai ser uma realidade, né? O Império vai enfraquecendo e nós vamos ter guerra, e guerra o tempo todo, até ponto que vai realmente acabar com o Império, né? E aí, essa realidade está em sintonia com o próprio Jesus, quando ele diz, né, no famoso sermão profético que a gente tem em Mateus 24, paralelo de Marcos 13, de Lucas 21, é que nós vamos ouvir falar de guerras e rumores de guerra, que essa realidade vai estar presente. Ou seja, no ambiente em que o contexto do Apocalipse aparece, a ideia é que o juízo divino, que de certa forma aparece aí e vai vir em plenitude no futuro, trará uma expansão de um império dominante, totalizador, conquistador, e uma realidade marcada por guerra. É complicado a gente ver o progresso humano, né, no século XX, por exemplo, chegando ao XXI, em que nós, na verdade, nós temos o número mais elevado de pessoas mortas em guerra de todos os tempos, né? A educação, a tecnologia, o poder não melhorou muito a trajetória humana, né? No século XX, com as revoluções comunistas, com o nazismo, com as expansões imperialistas na Ásia, em outros lugares do mundo, nós tivemos milhões e milhões de mortos, como nunca aconteceu em nenhum cenário anterior. Então, o Cordeiro vai abrir o terceiro selo. E então, ele ouve o terceiro ser vivente, né, dizer, venha, e aí aparece um cavalo preto. O cavalo preto tem um cavaleiro que tem uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário. O que é um denário?
Denário é o quanto a pessoa que é um trabalhador braçal ganha por dia de trabalho. Então, o sujeito aí que corta o mato do quintal, né? A pessoa que faz um trabalho de carregar tijolo de um lugar para o outro aí, que é um ajudante de pedreiro, quanto que ele vai ganhar por dia? Não sei, né? Mas vamos pensar hoje, eu diria que talvez pessoa de um trabalho simples aí, talvez receba aí, sei lá, R$ 60, pensando em salário mínimo, né? Alguma coisa assim. Então, 1 quilo de trigo custa isso. Então, vê que o negócio está meio difícil, né? Não dá nem para comprar o pãozinho na padaria lá, né? E 3 quilos de cevada por 1 denário. Quer dizer, cevada é mais barato, o trigo é mais caro. E não danifique o azeite e o vinho. Isso quer dizer que o cavalo preto significa escassez de alimento. Significa comida cara. Isso é uma realidade que tem a ver com fome, né? Assim que nós temos a guerra, né? Então você tem conquista de domínio no primeiro, você tem a ideia de guerra no segundo, o terceiro é fome, que vai atingir os alimentos. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte. E o Hades é o mundo dos mortos, né? Onde todos os que morrem estão. O seguia de perto, e foi-lhe dado poder, né, a eles para sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Ou seja, o 4º cavaleiro é a morte, né? Toda essa ideia tem que ser entendida no contexto, né? Em que João está preso, que tem perseguição, que a igreja sofreu terrivelmente, e a pergunta é: Deus está consciente e está, de alguma maneira, preparando para agir alguma coisa? A resposta dos selos é sim. Deus conhece os caminhos perversos dos seres humanos na Terra e ele vai enviar o seu julgamento. Por isso, então, esses cavaleiros, né, que são aqui apresentados, mostram esse juízo futuro da parte de Deus que cai sobre os homens na sua perversidade. E aí, então, temos cavalo branco, vermelho, amarelo e preto, os 4 cores que são destacadas aí. E continua a abertura dos selos. Quando ele abriu o 5º selo, aí ele vai ver debaixo do altar, olha lá, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Então aí você entende o cenário, né? Esse contexto que teve muita perseguição e morte, especialmente na época de Nero, que foi do ano 54 ao 68. E ainda que João esteja mais lá na frente, essa realidade marcou muito a igreja e a perseguição, ainda que não tão assassina, mas ela continua e ela está presente na época de Domiciano, que assume o poder no ano 81, né? Lembrando também que os romanos acabam indo e destruindo e conquistando Jerusalém, e isso chama atenção, né? Porque foi uma mortandade terrível também. E esses que estão lá debaixo do altar, as almas dos que morreram como mártires da fé, eles clamavam em alta voz. E é interessante, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Isso é bem interessante e chega a ser até curioso. Por quê? Porque a Bíblia, no Velho Testamento, tem muito uma linguagem que a gente chama de imprecatória. Você lê nos Salmos, por exemplo, diz: Senhor, quebra os dentes dos ímpios, Senhor, acaba com eles, né? Isso parece uma linguagem ruim, né? Mas o sentido disso é: Deus, eu não quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então,
O Senhor que é juiz perfeito, vá lá e o Senhor faça a coisa da maneira adequada. No Novo Testamento, você tem uma mudança de paradigma, né? Que coloca as coisas de uma maneira que a gente deve até amar os inimigos, né? Que a maneira de reagir na intenção que esse inimigo mude de posição e encontre o perdão e o amor de Deus. Mas aqui, a realidade já passou esse tempo. Então, o Apocalipse enfatiza a justiça de Deus. E vingar o nosso sangue, porque eles fizeram toda a maldade, agora chegou a hora do juízo de Deus. Por isso que lá na frente você vai ver, por exemplo, o pessoal celebrando, né, a questão da queda da Babilônia, né? E, portanto, isso está de acordo que o juízo divino chega porque a maldade, a perversidade faz com que sejam preparados os 4 cavaleiros inicialmente, e aqui no 5º selo eles estão aí clamando a Deus por justiça diante daquilo que foi feito. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, olha que coisa interessante, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Quer dizer que, para o cristão do primeiro século, ele sabia que tudo isso estava debaixo do conhecimento e do controle divino. E que essa situação de sofrer por causa do nome de Jesus haveria de continuar a acontecer. E até que se completasse aqueles que seriam honrados pelo martírio, isso continuaria acontecendo, né, até que se completasse, então Deus viesse trazer o juízo, e isso faz parte desse 5º selo, que é o anúncio do juízo futuro que chegará por causa daquilo que foi feito. Ele observa, então, quando é aberto o 6º selo, e é interessante, houve um grande terremoto. Esse terremoto é acompanhado do sol ficando escuro, igual crina negra, né? Aquele pelo do cavalo, né? Que é um cavalo escuro, com um tecido feito de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, que é essa ideia aparece, né, lá até mesmo no sermão do apóstolo Pedro em Atos, capítulo 2, né? O sol fica escuro e a lua fica vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Isso quer dizer que esse juízo divino que se aproxima, ele vai ter decorrências cataclísmicas, que o poder do evangelho de Cristo, o poder de Cristo é algo de proporções cósmicas, porque ele é o Senhor, ele é divino, e o juízo que virá no futuro atinge a realidade dos poderes que estão à nossa volta. O que é importante também, porque os antigos divinizam, né, esses poderes, e tudo isso vai ser afetado, de modo que as estrelas caem do céu, provável referência a meteoros, né? Uma espécie de a ideia de Pedro, né, que os elementos em chamas se desfarão. E olha que coisa impressionante isso, o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Essa ideia de que no futuro vai haver um cataclisma que vai trazer uma transformação e renovação da Terra no desfecho faz parte do 6º selo, que revela o fato de que Deus é Senhor sobre os elementos que envolvem a natureza e a própria criação vai aparecer aí. Então, diante disso, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Isso é forte por causa da situação de domínio e de poder do Império Romano. Isso está claro aí, né?
Mas agora, quando vem a manifestação do juízo de Deus, que vai chegar mais cedo ou mais tarde, todo esse pessoal, e o destaque é para os reis, para os príncipes, para os que têm poder, todo mundo vai fugir, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono, que é uma referência a Deus Pai, e da ira do Cordeiro. Quer dizer, agora o Cordeiro é o Cordeiro do capítulo 1, né? Ele é aquele que Jesus que tem a espada que sai da boca. O juízo dele vai chegar, né? Por isso é muito estranho hoje tanta gente tentar sugerir que Deus não pode ser juiz, né? Que Deus é um Deus apenas bonzinho, que não vai acontecer nada de ruim para ninguém. Eu não sei em que Bíblia eles andaram lendo isso, né? Pois chegou o grande dia da ira deles, né, que vai cair sobre eles, e quem poderá suportar. Então, toda essa realidade é devidamente descrita aqui para fechar o capítulo 6 com esses selos. E observem, né, que a gente não vai ter a descrição imediata do sétimo selo, né? E o foco para o entendimento deles, de tudo que a gente vê, tem a ver com os mártires que estão sob o altar e que está relacionado com a resposta divina afirmando o julgamento que virá. Aí a questão, né, do sexto selo, o Sol e a Lua e as estrelas, a catástrofe que atinge o nível dos astros, né? E aí a gente vai chegar no capítulo 7, que na verdade continua na sequência do que nós temos aqui e que nos ajuda a entender a continuação. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Essa ideia é interessante, é uma palavra simbólica, né? A terra, ela não é quadrada, mas na linguagem bíblica se fala dos 4 cantos, até por causa dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, isso é uma coisa muito comum. E por isso o número 4 vai sempre ser utilizado como o número do mundo, né? E aqui aparece esses anjos que estão submissos a Deus, né? Que estão segurando os ventos, né? De modo a não permitir, como numa espécie de interlúdio, aguardando o momento que tem a ver com o desfecho daquilo que envolve o julgamento divino, né? Por isso, ele vê então outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Quer dizer, a lógica toda tem a ver com os 7 selos. Foram apresentados 6 aqui que nós vimos, com os 4 cavaleiros e mais 2. Mas ainda vai chegar o 7º. Mas, enquanto isso, há uma espécie de espera, né? Vamos aguardar, não né, porque o 7º selo vai envolver, digamos, um juízo na sua plenitude, no ponto final, mas não façam nada, porque é necessário prestar atenção ao fato de que Deus está agindo de uma maneira a mostrar o seu poder redentor que vem do Cordeiro. E aí ele vai falar daqueles que têm as testas seladas. É interessante isso, porque a testa marcada, né? A gente vai ver isso sobre até a questão do anticristo, né, da besta, que vai marcar a mão e a testa. Por quê? Porque no mundo antigo, os donos dos escravos faziam isso, marcavam o indivíduo na testa. Isso era uma prática do mundo romano. Isso era muito eficiente, né? Porque se o escravo foge e ele tem a marca na testa, ele não tem como esconder. Ele vai botar um chapéu gigante. Todos os escravos deviam virar mexicanos, né? Para
poder esconder o negócio. Como pode? É difícil, né? Então, aqui, esse selar as testas dos servos do nosso Deus, quer dizer, quem é que é servo. E aí ele vai ouvir o número dos que foram selados, e o número interessante é 144 mil de todas as tribos de Israel. 144 mil é um número importante, por quê? Porque é 12 vezes 12. Por que o número 12 é tão importante? Porque 12 é 3 vezes 4. 3, com certeza, é uma referência a Deus, né, pelo enfoque até trinitário do Novo Testamento, e particularmente quando a gente ouve falar do Espírito, do Filho, do Cordeiro, de Deus Pai, né? E 4 são os 4 cantos da terra. 3 vezes 4 envolve esse agir divino na terra, e, portanto, ainda aparece 144 mil, que é 12 mil vezes 12. Né? E mil tem uma ideia de uma coisa totalmente completa, quer dizer, a ideia é daquilo que envolve a obra de redenção divina de maneira completa. A gente não deve imaginar que esse número esteja relacionado com um número literal, né? Ele tem um significado. Por exemplo, a organização das Testemunhas de Jeová, eles chegaram a sugerir que só 144 mil pessoas iam ser salvas. Né? Mas eles falaram isso quando eles começaram, né? Só que aí cresceu a denominação, o grupo deles lá, na religião, então chegou a mais de 10 milhões de pessoas. Como é que faz agora com 144 mil? Aí eles vão dizer que os 144 mil vão liderar, vão chefiar, porque aí a coisa ficou difícil de acertar. Aí a dificuldade é que os 144 mil são das tribos de Israel. E aparece a lista. E aí nós temos uma divisão de entendimento entre os pré-milenistas dispensacionalistas e as outras posições. Por quê? Apocalipse de 6 em diante, para os pré-milenistas do tipo deixados para trás, left behind e companhia, é a descrição da grande tribulação que vai acontecer de 7 anos, quando só Israel estiver aqui. Segundo eles, que não acham que dá para a gente sustentar, a igreja já foi embora. Então eles vão entender que esses 12 mil são 12 mil de cada tribo de Israel mesmo. Aparece Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A dificuldade é que, por exemplo, mesmo hoje, os judeus não têm como levantar os descendentes das tribos que não foram preservadas. Nós temos as tribos, por exemplo, de Judá e junto com eles Benjamim, alguns poucos descendentes, mas as tribos do norte elas se misturaram na época do cativeiro assírio. Então vai ser um grande desafio fazer isso. A outra coisa é que é importante observar que a maneira como o Apocalipse fala para essa comunidade de crentes no Messias Jesus é sempre com linguagem do Velho Testamento. Então vai se basear muito em quê? Em Gênesis e em Êxodo. Então é mais provável que o Apocalipse está falando de 144 mil com todos os salvos, que tem a ver simbolicamente com todos envolvidos e usando Israel como símbolo disso. Ou pode até ser, teoricamente, uma referência aos salvos judeus no futuro, apresentado em 12 tribos. Agora é curioso, que vocês sabem que, na verdade, não são 12 tribos. Essas tribos, cada lista é diferente uma da outra. Por quê? Porque, na verdade, as 12 tribos são 13. Por quê? Porque Jacó tem 12 filhos, mas as tribos que são Manassés e Efraim são tribos filhos de José. E na hora de dividir o território, Levi não tem território. Então, quando o povo está acampado, por exemplo, no deserto, quando eles estão na terra,
Os levitas só têm serviço sacerdotal, eles não têm território. E as outras tribos têm. Mas, às vezes, a gente acaba tendo nomes diferentes. Então, vamos ver quem está por aqui? Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés. Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Curioso, por exemplo, que, na verdade, não aparece o nome de Efraim. Em lugar de Efraim aparece José, que é o pai. É uma coisa diferente, porque Manassés aparece, mas Efraim não. Talvez Efraim esteja fora da lista, porque Efraim era um nome poético do reino do norte de Israel que se apostatou da fé demais e se corrompeu. E quando a Bíblia, nos profetas, critica, ai de ti, Efraim, então possivelmente se usou o nome de José, porque o Efraim já estava muito complicado. Levi, que não tinha território, agora aparece aqui. Talvez como uma referência de que aquilo que envolvia o serviço sacerdotal de sacrifício já foi plenamente cumprido. Então, Levi está dentro da lista junto com os outros. E quem que não aparece? A tribo de Dan. Dan não está aí. E aí alguns entendem, né, duas possibilidades. Ou Dan não aparece aí porque Dan quer dizer julgamento e juízo, e o juízo de Deus chegou, então simbolicamente para dizer que não vai precisar mais de juízo ou de julgamento, porque Deus já tomou essa função, ou porque Dan é uma tribo que no momento terrível de apostasia diante de Deus, no livro de Juízes, eles se envolvem com idolatria e maldade e são criticados lá. Então, para talvez afastar essa relação, pode ser que Dan tenha sido excluído assim, né? Mas aí você tem, né, as tribos, e é interessante que quem encabeça lá em cima, como primeiro, é Judá, e vai fechar lá embaixo com José e Benjamim. E a gente vai dar uma olhada nesse quadro, que vocês vão poder olhar. Aliás, eu preciso passar esses arquivos para vocês aí estudarem, passar mais alguma coisa. Esse é o quadro geral que existe na posição pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Então, você vê, né, que começa, né, tudo aí com o número 1, lá em cima, o começo das dores, o início da escatologia, o arrebatamento da igreja com a ressurreição, e aí o povo fica diante do Senhor Jesus, a igreja lá em cima. Acontece o julgamento, né, que tem a ver o julgamento das obras dos crentes, o galardão, e o casamento ou as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Enquanto isso, a tribulação acontece aqui, segundo essa visão, né, que é a última semana de Daniel, que envolve tribulação, grande tribulação, e dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Na opinião, por que eu trouxe esse quadro aqui? Porque, na opinião desses pré-tribulacionistas, o que está escrito em Apocalipse 6 em diante, indo até capítulo 19, é o que está nesse período da tribulação. Então, a ideia é que o juízo de Deus vai cair exclusivamente quando começar a grande tribulação no futuro. Essa é a ideia mais popular, em que as pessoas acabam vendo nesses seriados que são apresentados, né? Mas ela tem uma série de fraquezas, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, que grande parte do que está descrito aqui estava acontecendo no primeiro século também, né? E aí depois, finalmente, vem a segunda vinda para o estabelecimento do reino milenar, para depois ter juízo final, novo céu, nova terra e eternidade. Então, é aí que eles encaixam quem tenta colocar no gráfico do cronograma. E a gente continua e lê a sequência do capítulo 7, né, o que ele vai dizer. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas.
aqui nós temos claramente os redimidos de todas as nações. Essa ideia clara que o evangelho vai alcançar todos os povos e línguas do mundo, né, e que a gente já está aqui mostrando isso na prática aqui agora mesmo, né, que temos aí a gente com a união do extremo oriente com o extremo ocidente, né, e Israel está bem no meio, né, dos dois. Eles estão com vestes brancas, quer dizer, redimidos, salvos, e segurando palmas, saudando, né, a vitória do Cordeiro, e eles clamam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. As pessoas pensam que a salvação pertence a Roma e ao imperador, mas não é. E aí o que a gente diz? Tem duas possibilidades aqui. Ou o que nós lemos no começo do capítulo 7, dos 144 mil, que são 12 tribos de 12 mil, pode ser uma referência aos judeus salvos, já que a comunidade da fé envolvia judeus e gentios. Então, a primeira parte está falando do número simbólico de todos os judeus que vão ser redimidos, e a segunda parte agora mostra a realidade dos gentios, daqueles povos de toda parte que vão receber o evangelho. Ou, uma outra coisa que pode ser, é que as duas figuras se referem ao mesmo elemento. Como assim? Que o capítulo 7 está querendo falar de todos aqueles que serão redimidos. No primeiro momento, apresenta isso na figura dos 144 mil. No segundo momento, ilustra isso com a grande multidão. Isso seria o que a gente chama de um perfil cíclico que acontecia muitas vezes na literatura apocalíptica. Por exemplo, você lê o livro de Daniel. Capítulo 2 tem a visão em que vai ser a visão da grande estátua. Capítulo 7, visão dos animais. As duas visões são a mesma coisa. Elas são uma retomada do mesmo tema, mudando o slide, né, de apresentação. Então, muitos autores, que especialmente que não entendem que dá para separar muito Israel dos gentios, acham que pode ser a mesma figura. Mas pode ser também uma referência ao fato de que, especialmente no começo dessa igreja, que ela inicia totalmente judaica e ela vai se tornando cada vez mais gentílica, para dizer que a totalidade dos judeus e a totalidade dos não-judeus vão estar salvos, porque o poder e a salvação pertence ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Reconhecendo aí o domínio, o poder, uma linguagem de ofensa ao poderio, ao domínio de Roma, né? E reconhecendo que todas as nações, tribos, povos e línguas vão estar debaixo do domínio do Cordeiro. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse, aí continuando dentro do tema que faz sentido: esses são os que vieram da grande tribulação. Tá vendo? E quem entende que a grande tribulação está restrita somente ao período futuro, vai achar que tudo aqui tem a ver só com essa realidade futura. Mas quem entende o contexto do primeiro século, com o sofrimento que eles passaram, faz essa ligação também. Eles vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma figura desses que foram salvos e purificaram. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem a Deus dia e noite no santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, quer dizer, a sua presença, vai habitar com eles. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, né? Tudo aquilo que envolve
o juízo de Deus de sofrimento sobre os seres humanos jamais irá alcançá-los, nem fome, nem sede, nem vão sofrer com o calor do sol, com o calor abrasador, porque o Cordeiro está no centro do trono, ele será o seu pastor, cuidará deles e os guiará às fontes de água viva, né? Uma palavra muito bonita que vem lá do estilo de vida do pastor de rebanho do Israel antigo, né? E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, uma palavra de conforto, de consolo, de esperança e altamente positiva para esse momento. Aí a gente chega, né? Agora no 7º selo, no capítulo 8. Tá vendo? Estava lá atrás, o 6, aí teve toda essa explicação que é muito focada para mostrar que, apesar de todo esse julgamento, os redimidos de Deus estão debaixo do seu olhar e do seu poder na terra, né? E quando ele abre o 7º selo, interessante, houve silêncios no céu cerca de meia hora. É curioso isso, porque ele vai, parece que fazer uma interrupção, vai fazer um interlúdio. Ele não vai entrar num detalhamento desse 7º selo, porque na sequência, a gente vai ver, vai mudar o foco e vai começar o assunto depois das trombetas que vão surgir na sequência, né? E esse silêncio no céu parece ser uma referência ao fato de que esse assunto do juízo para e o texto dá atenção a como é que Deus recebe, particularmente, a oração dos santos. Por que isso é importante? Porque tudo que está acontecendo precisa ter sentido. E qual é o sentido? Primeiro, Deus está sabendo, ele tem o juízo dele preparado, é só uma questão de tempo, esse juízo vai ser derramado na medida certa, no momento adequado. Ele está vendo especificamente a nossa condição de sofrimento e martírio, ele vai nos levar à redenção plena para reinar com ele, e ele vai fazer esse desfecho dizendo, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aí foram dados 7 trombetas. Já introduz aquilo que vai aparecer na sequência depois. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. É interessante que o altar do incenso era um altar que fazia parte do tabernáculo, que ficava imediatamente junto da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E ele também estava associado com orações, né? O incenso, inclusive, era feito com 11 ingredientes diferentes e tinha um cheiro único e não podia ser usado para nenhuma outra finalidade. E aqui esse incenso junto ao altar de ouro, né? O altar era um altar pequeno, menor, ele tinha 90 centímetros de altura por 45 centímetros de cada lado, e parece que isso que está sendo considerado aqui para descrever, e esse é um altar que é de ouro. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Para dizer o quê? Povo de Deus, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo, passando por tudo isso, mas Deus está ouvindo e recebendo as orações de vocês como o incenso especial que sobe vindo de um altar de ouro. O anjo pega o incensário, aparece no verso 5, encheu com fogo do altar, lançou sobre a terra e houve trovão, né, trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, para mostrar que Deus tem ciência dessas orações, esses pedidos estão sendo recebidos, esses clamores, e Deus se prepara para agir com o juízo futuro. O que a gente tem de destaque especial? Pode parecer que as coisas realmente estejam fora do lugar. A gente vê tanta injustiça e maldade no mundo e fica chateado, revoltado, mas o juízo de Deus vai chegar mais cedo ou mais tarde. Diz o texto, e chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar?
essa ideia, ela é uma necessidade em função da realidade de que Deus, de fato, não pode deixar as coisas acontecerem sem que haja o desdobramento da sua justiça. Deus vai agir de maneira a tirar, vai agir de modo, vai agir de modo e que a falsa estabilidade que o governo romano prometia, porque era um império poderoso, que dominava tudo, chegaram até na Índia, disputaram espaço com a Pérsia, foram até o extremo do norte da África e a Europa quase toda, mas os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, eles vão se esconder em cavernas entre as montanhas das rochas. Essa estabilidade humana não vai segurar. A realidade de que os mortos estão vivos. A realidade da vida pós-morte está debaixo do domínio do poder de Deus. Aparece aí a referência às almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, o testemunho que deram. Então, não é verdade que a gente pode viver a vida pensando aqui, porque os mortos vão continuar a sua relação com Deus na eternidade. É impressionante, mas é fato que aquilo que envolve a futura vinda de Cristo é marcado por um abalo cósmico, um abalo muito claro, muito nítido, definido. Aí você vê o terremoto, o sol escuro, lua vermelha, estrelas caindo, vento forte, o céu se recolhendo, né, as montanhas e ilhas. O grande momento da conquista final envolve essa realidade também. E a gente vê que no meio disso, as pessoas que estavam passando por grande tribulação e os que têm passado e vão passar, Deus não se esqueceu deles. Deus preserva a todos os seus na tribulação. Talvez eles sofram, talvez eles passem por um momento de dificuldade, mas não são esquecidos e tantas vezes Deus os livra em meio à tribulação, mas no final das contas serão preservados porque haverão de estar diante de Deus na eternidade. E o texto comemora muito. É curioso isso, né? Porque anuncia o juízo, anuncia os que são salvos, mas ele canta muito, né? Ele glorifica, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, amém, louvor, glória, sabedoria, são de graça, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Então, assim, é um grande louvor e grande comemoração por aquilo que Deus faz, né? E a gente vai ver a ideia de felicidade permanente, porque esse povo está machucado, esse povo está dolorido, esse povo está sofrendo. Então, eles estão diante do trono de Deus, servem de noite, nunca mais terão fome nem sede, nem vai sofrer com o calor do sol, e o Senhor, o Cordeiro, será o seu pastor, ele vai guiar fonte de água viva, e Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 6 e 7 mostra que, apesar do que eles estão passando, felicidade permanente vai estar na vida desses que estão relacionados com a grande redenção que Deus está apresentando.